demandas que não são nossas, por exemplo, mas como é um setor muito oculto, pouco conhecido, com esse evento a nossa intenção é fazer com que sejamos conhecidos e expor de fato a situação. Nossa equipe é composta do Dr. Marcelo, que é o magistrado coordenador, o Daniel, que ele não está aqui hoje porque ele está com Covid, o Renilson, esse senhor que ele trabalha lá na Central de Depoimento Especial, ele recebe esse moço, ele recebe as demandas relacionadas ao depoimento especial de crianças e adolescentes e passa para entrevistadores forenses fazerem esses depoimentos especiais. O José Augusto Nicasso, que é técnico judiciário, presta apoio administrativo para a gente. E eu, Josué, é a nossa estagiária assim, de psicologia. Na coordenadoria, a gente tem um trabalho muito mais de suporte e coordenação às varas e comarcas com atuação na infância e juventude do que tudo, entendeu? Então, essa apresentação a gente vai estruturar ela em oito principais pontos. Primeiro, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Segundo, sobre a coordenadoria em si, de onde viemos, qual que é a nossa resolução de criação. Pegando agora? Melhor. O atual universo processual da infância e juventude, o que temos de processos, qual o tamanho desse universo de processos, os nossos esforços de articulação, coordenação e suporte, normativas e portarias, eventos e cursos, cartilhas e projetos científicos e os nossos setores parceiros, que sem eles a gente não conseguiria a maior parte dos feitos que conseguimos. Bom, para quem não conhece o ECA, ou quem não tem muito contato, ele é um setor, ele é um instrumento jurídico que ele é resultante do processo de redemocratização. Em seguida, a Constituição Cidadã. A gente acabou herdando a incumbência de buscar a concretização dos direitos das crianças e adolescentes. Então, o ECA veio a partir da Constituição que que trocou a posição das crianças e adolescentes para sujeitos de direitos, porque até então eles eram considerados meros objetos, não sujeitos de fato. E essa mudança de paradigma foi trazida pela Constituição. Na Constituição, de forma explícita, é trazido um rol de direitos, a exemplo da vida, saúde, alimentação e alguns outros. Todos esses direitos estão no artigo 227. Então, após a Constituição trazer esse mandamento de proteção para crianças e adolescentes, veio o ECA e disciplinou de fato esses direitos. Outra coisa que a Constituição e o ECA fazem é determinar que toda criança e adolescente seja posta a salvo de negligência, qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, que são formas comuns de violação dos direitos dessas crianças e adolescentes. Então, o ECA veio como forma de disciplinar esses mandamentos constitucionais e, até hoje, é elogiado como uma das legislações infanto-juvenis mais disruptivas. Disruptiva, a palavra do momento. Então, por questões naturais, de forma bem lógica, o ECA trouxe no artigo 145 que deveriam ser criadas varas especializadas para tratar da matéria infanto-juvenil, de forma direcionada e atenciosa mesmo. No Estado, as varas elas foram criadas por meio do Código de Organização Judiciária, que hoje está na Lei Complementar número 221 de 2014. Inclusive, ela é um pouco recente, mas antes disso foi disciplinada por outra lei complementar, que eu não vou lembrar agora o nome de cabeça. Mas, após o advento do ECA, e com a criação, de fato, por basicamente todas as unidades da Federação de varas especializadas na infância e adolescência,
percebeu-se que as varas começaram a crescer bastante, a atuação começou a se tornar muito ampla. E numa atuação muito ampla, a gente precisa ter um órgão administrativo que comece a coordenar isso, comece a organizar para que não hajam atropelos. E aí que entrou a criação da coordenadoria. A coordenadoria foi criada, a coordenadoria do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ela foi criada em 2010. A nossa atuação como um todo, ela é baseada em basicamente 3 principais pilares: coordenação e suporte, articulação e representação, formação e produção científica. Esses 3 pilares, quem pegar, por exemplo, para ler a resolução que cria a coordenadoria, vai ver ele espalhado por todos os 12 incisos que disciplinam as competências da atuação da coordenadoria. Então, hoje, o nosso principal foco de atuação é, de fato, a coordenação e o suporte. A articulação, a representação e a formação e a produção científica, ela vem como consequência desse esforço de articulação e de suporte. No momento, a gente, como coordenadoria, a gente tem buscado reorganizar e inovar mesmo o funcionamento da infância e adolescência do Estado. Porque até então estávamos muito apagados mesmo, muito insossos. A atuação da coordenadoria vinha sendo meramente, não vou dizer administrativa, mas estávamos muito tempo em backstage, de uma forma muito atrás em comparação ao que deveríamos de fato estar. Por exemplo, de uns 8 meses para cá, a gente estreitou muitos laços com a divisão de proteção, com os conselhos tutelares, com os CREAS, com os CRAs, porque a gente precisa ter essa atuação unificada com eles, a gente precisa ter essa atuação sinérgica. E buscando esse esforço de melhorar e de inovar, a gente tem colocado, por exemplo, tem lançado um monte de projetos, cursos, tem planejado cursos, eventos, temos planejado a confecção de cartilhas, algumas inclusive, uma foi lançada, outras estão em produção, falta umas 3, se eu bem me lembro, elas estão sendo confeccionadas artes, que logo também vão ser distribuídas. E a nossa intenção, a principal intenção, é que a gente produza todo um material com linguagem acessível, descomplicada, objetiva e esclarecedora, para que a gente se torne um verdadeiro canal de consolidação de informações e um verdadeiro canal de esclarecimento sobre a infância e juventude para todo o Tribunal de Justiça e para a Rede de Proteção à Infância e Adolescência. CREAS, CRAs, Conselho Tutelar, todos esses outros que eu venho mencionando desde o começo. Hoje, as nossas interlocuções e conversas e realmente esforço de articulação envolvem setores do tribunal, envolvem outros órgãos, outras entidades, e a gente tem conversado muito, por exemplo, com o executivo, para a gente conseguir trazer recursos para o sistema socioeducativo, por exemplo, para o sistema da rede de proteção, porque eles, de fato, precisam. Atualmente, temos feito uma articulação em que a gente tem buscado levar materiais bibliográficos para os conselhos tutelares, para os CREAS e para os CRAs, porque eles não trabalham com esse material, infelizmente. A maior parte dos conselhos tutelares, por exemplo, eles trocam a cada 2 anos. E, por trocar a cada 2 anos, eles interpretam o ECA como devem, ou como lhes bem aprovém. Eles não buscam material para entender o ECA de forma técnica. Eles interpretam o ECA como querem, basicamente. Então, a gente tem feito esse esforço de unificação da atuação de toda a rede de proteção. Inclusive, vamos estender tudo isso para o interior também, para as comarcas, que hoje é a atuação mais discrepante que temos. Tem conselho tutelar de uma comarca que faz A, conselho tutelar de outra comarca que faz Z. São coisas muito díspares às vezes. Então, a gente tem atuado de forma
a prestar apoio judicial e extrajudicial para toda a rede. Então, para esse esforço de coordenação e suporte, além dos cursos que planejamos e que propomos, a gente também tem planejado projetos científicos. Atualmente, estamos formatando um projeto que ele visa analisar a eficácia da justiça da infância e juventude no âmbito infracional da comarca de Boa Vista. A nossa intenção com esse projeto é pegar dados de 2018 a 2021 para analisar de que forma que a atuação da infância e juventude tem afetado a prática de atos infracionais. E esse período de 4 anos, a gente busca ter uma simetria entre 2 anos sem pandemia e 2 anos com pandemia, para entender se a pandemia afetou de fato a prática de atos infracionais, se a infância e juventude tem conseguido com o seu trabalho diminuir a prática de atos infracionais, se há uma predominância de faixas etárias, por exemplo, por tipo de crime, por extrato de crime. Vamos supor que tenham adolescentes de 14 a 16 anos que praticam mais tráfico, por exemplo. Um grande exemplo que vamos buscar entender com esse estudo. Esses dados eles estão vindo da Polícia Civil, do CSE, do CREAS, mais especificamente do serviço de LA-PSC, e do Projude das varas. Então, temos aí, basicamente, 6 planilhas com quase cerca de 6.000 linhas de dados em cada uma delas. É muita coisa. Bom, hoje, o quadro processual da infância e adolescência está distribuído do seguinte modo. Esses dados eles foram coletados de janeiro de 2018 até julho de 2022. E um outro extrato de fevereiro de 2020 a julho de 2022. Hoje, só na primeira e segunda vara, temos mais de 5.000 processos. Em ambas as varas, os extratos processuais eu vou mostrar depois, mas, por exemplo, basicamente metade desse extrato processual é relacionado ao público imigrante, venezuelanos, basicamente. Em Pacaraima, esse mesmo extrato processual de público imigrante representa 28% do trabalho deles. Um percentual muito pequeno é infracional. 2%, eu acho, 1,5%, é bem pouco. Nas outras comarcas, os processos são bem menores, mas, assim, de qualquer modo, temos um universo processual de, basicamente, 8.000 processos, em que há uma atuação muito otimizada na capital, e nos interiores essa atuação não é tão otimizada, porque as prioridades deles são outras. Então, os nossos esforços de coordenação e de suporte, de tirada de dúvidas, de proposição de formas de melhorar esse trabalho, é muito útil para a celeridade processual também. Esses são aqueles dados que eu falei mais cedo, de que hoje só as varas da capital têm esse extrato processual. A fatia azul representa o infracional, a fatia laranja os processos cíveis e a fatia cinza os de imigração. Hoje, em termos de celeridade processual, os processos de imigração em ambas as varas são os que mais andam rápido. E, inclusive, eles andam mais rápido, mais ou menos 2 vezes mais rápido do que se comparado a processos cíveis da mesma natureza. E quando a gente pega, por exemplo, processos de guarda especificamente, chega a 5 vezes mais rápido. É um absurdo. As nossas rotinas hoje de celeridade para processos envolvendo migração, guarda, enfim, elas sempre estão voltadas para o máximo de efetividade possível. Então, por isso conseguimos uma média muito baixa. Hoje, processos infracionais como um todo, de fevereiro de 2018 a julho de 2022, inclusive esses dados são de ontem, para casos infracionais temos 188 dias de média, para casos cíveis 85 dias e para migração 45 dias. Quando a gente pega esses mesmos dados de outros estados,
Tem locais que é pelo menos o dobro disso. A gente consegue ter uma celeridade muito boa no estado de Roraima para a infância e juventude. E isso é ótimo. O restante das comarcas era o que eu estava falando mais cedo. Temos uma distribuição um pouco díspare também. Em Pacaraima temos muitos processos cíveis, a maior parte deles também de imigrantes. São basicamente 90% envolvendo imigrantes. A Barra Azul, elas são de processos infracionais. Em Pacaraima está bem pouco, em Bonfim a gente percebe que tem uma predominância de atos infracionais, Mucajaí também. Algumas comarcas, algumas que são mais carentes, elas têm uma taxa um pouco maior de prática de atos infracionais. E esse tipo de coisa, esse tipo de dado nos ajuda a entender como podemos agir para chegar a essas comarcas, conversar com a rede de proteção, conversar com os executivos, para levar proposituras para melhoria da prevenção infracional, para ajudar no combate a crimes de violência sexual, por exemplo, que temos uma cartilha especificamente voltada para isso. Então, com esse universo processual, a nossa intenção é que a atuação da Justiça da Infância e Adolescência tenha a mais absoluta prioridade e o máximo de celeridade e eficácia possíveis, porque não sei se todos já têm contato com o ECA, mas os prazos são muito rápidos. Ele só perde para o Código Eleitoral em termos de prazos, mas, em geral, o ideal é que tudo ande o mais rápido possível, porque geralmente são crianças que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam ser atendidas o mais rápido possível, que precisam ter suas demandas escoadas, por assim dizer, o mais rápido possível, porque eles precisam desse resultado para sair, por exemplo, de uma situação de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, estar na rua ou estar desassistida, completamente desassistida. Então é preciso que um processo como esse, de acolhimento, por exemplo, ele ande em 2 dias, 3 dias no máximo, porque essa criança precisa ir para algum lugar. Então, hoje, em ações cotidianas, eu acho que já mencionei algumas delas, grande parte do nosso trabalho envolve a divulgação de cursos e eventos realizados por outros tribunais, divulgação de normativas, leis e materiais, confeccionadas por nós e por outros tribunais também. Provavelmente muitos de vocês recebem 6 nossos, divulgando coisas relacionadas à infância e juventude, porque eu acho que isso é bem importante para o espalhamento mesmo da informação relacionada. A gente tem um esforço cotidiano também de coleta de informações e de busca de novidades relacionadas à infância e juventude para aplicar na nossa realidade. E às vezes, quando a gente se depara com algo muito inovador, a gente já incorpora aquilo aos nossos planejamentos e já busca as unidades para ver se tem condição de implementar na atuação dessas comarcas e dessas varas. Principalmente em processos de menores, adolescentes acompanhados, guarda, tutela e adoção, que são os que precisam andar com o maior cuidado possível. A gente recebe muitas demandas administrativas, depoimento especial, como eu mencionei mais cedo, do Renilson, que ele recebe e processa os pedidos, entra em contato com os entrevistadores forenses, faz a marcação das audiências de entrevista forense, enfim. E a CDE, ela compõe a subestrutura da coordenadoria. Ele é um braço da coordenadoria que, no momento, ainda está com a gente, mas não deixa de fazer parte do nossos esforços de coordenação e suporte. Outra das atribuições que a CIG tem é do acompanhamento do SNA, Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, porque existe o SNA é um sistema um pouco pesado, e ele precisa ser alimentado com cuidado por conta da complexidade da utilização dele. Então, frequentemente são geradas muitas dúvidas e, às vezes, erros no cadastramento desses dados. Não à toa que, recentemente, fizemos um curso voltado para a alimentação do SNA, para a melhor forma de utilizar, para as bases teóricas, enfim. Também fazemos inspeções, acompanhamos e fazemos inspeções em entidades de acolhimento e cumprimento de medidas socioeducativas. Isso acaba sendo importante para a gente ver se
se está tudo correndo nos eixos e se os adolescentes estão sendo bem atendidos, as crianças estão sendo bem acolhidas, se tem alimentação de fato. Frequentemente, vamos com o Dr. Marcelo e com toda a equipe nos abrigos infantis, nos abrigos do Estado, do município, nos abrigos de acolhimento de adolescentes, no CSE, para ver se está tudo certo. Então, essas inspeções e esse acompanhamento é feito com grande frequência e basicamente a cada mês, em todas as entidades. Como eu falei mais cedo, a gente dialoga muito com as redes de proteção, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, com o CMDCA. Também temos estreitado muitos laços com a Unicef, com a Organização Internacional do Migrante, com a Operação Acolhida, que colocamos um posto recentemente na Justiça Integral lá, vou falar mais a fundo sobre ele depois. E a gente fornece material bibliográfico, como eu falei mais cedo, e dá suporte à organização de mutirões pelas varas. Frequentemente tem notícias nossas realizando esses mutirões na Operação Acolhida, nas varas da infância e juventude, enfim. Também dialogamos com o CSE, com o GNF, com o CNJ, com a rede de atendimento socioeducativo, inclusive a Jaira está aqui, a gente tem algumas proposições em conjunto relacionadas ao atendimento de pedidos do CNJ para, por exemplo, audiências concentradas socioeducativas. Recentemente foi inaugurado, no caso implantada, a metodologia dessas audiências concentradas no tribunal. A minuta foi confeccionada pela gente, mas foi promulgada pela corregedoria. Foi implantada, de fato, por provimento da corregedoria. Com as nossas articulações, a gente já conseguiu alguns grandes feitos. Um deles foi conseguir, no início do ano, que fosse dedicado uma van do tribunal para levar adolescentes integrantes do sistema socioeducativo para participarem de curso do projeto de aprendizagem na medida no SENAC. Eles saíam do CSE até o SENAC, e depois do SENAC até a CETRABS, e depois eles voltavam para o CSE para continuar o cumprimento da medida socioeducativa. Alguns deles continuaram realizando o curso, mesmo após terem progredido de regime, por assim dizer. Terem progredido de medida socioeducativa. Esse projeto foi resultante de um termo de cooperação institucional firmado entre o Ministério Público, a CETRABS e o SENAC, mas a coordenadoria e as varas da infância e juventude teve ingerência direta sobre isso, inclusive com relação aos termos, para que fosse dada qualidade e atendesse os nossos critérios de qualidade mesmo, para o atendimento desses adolescentes. Outra conquista que a coordenadoria conseguiu foi levar mais 2 psicólogas para o setor interprofissional das varas da infância e juventude. Lá eles estão em uma situação, para não dizer outra palavra, periclitante mesmo, porque eles não conseguem dar conta da demanda que eles têm. A única psicóloga que eles tinham entrou de licença maternidade, então eles não tinham como fazer laudos psicológicos, como dar vazão a essa demanda. E psicólogos é o profissional que eles mais necessitam no setor interprofissional das varas, para prestar suporte mesmo à atuação processual da atividade fim. Então, a gente conseguiu que fossem lotados 2 FCs lá nas varas, fizemos uma seleção pública. Essa seleção pública foi organizada pela gente, realizada pela gente, pela coordenadoria. Tiveram 3 fases. A primeira fase foi a de inscrição do pessoal. Foram, se eu bem me lembro, 158 inscritos. Na segunda fase, eles fizeram uma prova discursiva, com um período de início e período de fim. Foram em dias separados. Em cada dia, em um dia foi feito um caso protetivo, e outro dia um caso infracional, com 4 horas de duração. Abríamos o formulário na hora e fechávamos na hora. E a partir desses 44 participantes foram filtradas 14 que participaram das entrevistas. A partir dessas entrevistas foi feito um ranking, foi passado para o magistrado coordenador. O magistrado coordenador fez a entrevista de mais 3 pessoas, e dessas 3, duas foram indicadas para atuar no setor interprofissional das varas.
a nossa intenção futura é de que consigamos trazer mais pessoas para a coordenadoria para ajudar com os nossos projetos, que são vários. Também com essa articulação e com a busca de parcerias, conseguimos colocar em prática um projeto piloto, com a divisão de proteção, inclusive, a Aline está aqui. Fomos em várias escolas para ministrar palestras e realizar oficinas com essas crianças, com crianças e adolescentes, para falar sobre abuso sexual e violência doméstica. Inclusive, alguns casos foram denunciados, foram identificados em princípio a partir da atuação desses profissionais e depois acabaram virando processo. A atuação deles acabou fazendo com que as escolas identificassem, com que essas crianças resolvessem falar sobre. E a nossa intenção é continuar com esse projeto até o final do ano, de forma continuada, mas com menor frequência, porque concentramos essa ação no mês de maio de 2022 para o Maio Laranja. Então foram visitadas várias escolas, 14 escolas, se eu bem me lembro, sendo 8 da rede municipal e 6 da rede estadual. O número de alunos e de crianças e adolescentes atendidos é indeterminado, mas o impacto foi tão significativo que alguns gestores de escolas, alguns diretores chegaram a buscar a divisão de proteção, chegaram a conversar com a gente para que também fizéssemos essa ação lá. Nossa intenção inicial era, com a nossa cartilha de combate ao abuso, distribuir a todos esses adolescentes, mas infelizmente não foi possível imprimir essas cartilhas. Buscaremos algumas alternativas com relação a isso. Essas são as fotos das oficinas. Aqui na esquerda temos o Daniel, na direita temos as estagiárias com o Daniel, também falando com as crianças. Parte também das oficinas. Isso foi uma palestra ministrada pela Aline e pelo Anderson, né? Se eu bem me lembro. Para os alunos, acho que é essa escola América Sarmento? Antônio Ferreira de Souza? Tem outras fotos também, mas para não deixar muito grande, não foi pertinente colocar aqui. A gente também conseguiu, com as nossas articulações, convencer as companhias aéreas a aceitarem os pedidos de protocolo de residência, porque antes eles não aceitavam, e por conta disso, crianças e adolescentes ficavam sem embarcar. Às vezes prejudicava a ida ao processo de interiorização de imigrantes para outros estados. Conseguimos conversar com as companhias aéreas, com o jurídico especificamente, enviamos ofícios. Primeiro enviamos ofícios e depois conversamos com eles novamente e conseguimos que eles passassem a aceitar. Após isso, a Unicef não teve mais problemas com o embarque de imigrantes em viagens em voos nacionais, porque voos internacionais os critérios são outros. E a nossa conquista mais recente foi a implantação do posto avançado de justiça integral, na Operação Acolhida, que tem nos servido para realizar audiências e mutirões para a regularização de situação jurídica de crianças e adolescentes oriundos da Venezuela, especificamente para processos de guarda, tutela e outras. Lembra que eu falei mais cedo sobre a necessidade de que isso seja o mais celere possível? Nesses processos que participam dos mutirões, alguns deles chegam a tramitar em 20 dias. Porque a gente marca todos de forma quase que concentrada. Então, tem ocasiões em que em 2 dias são realizadas 80 audiências. Nas duas varas, isso considera numa só vara, por exemplo. Nas 2 varas, tivemos uma ocasião em que foram 160 processos com audiências marcadas, com, se eu bem me lembro, basicamente 90 audiências realizadas em 4 dias, nas 2 varas. 2 dias para cada vara. Então, a gente, de fato, consegue fazer com que esse processo ande muito rápido. E agora, com o posto da avançada justiça integral, a gente tem uma estrutura de impressão que a gente pode já imprimir não está passando. Pode imprimir os termos de guarda e os termos de tutela. Antes era preciso que a pessoa aguardasse a impressão, aguardasse o magistrado assinar o documento, para depois ter esse termo de guarda ou de tutela e buscar, por exemplo,
matrícula em escola, porque sem isso eles não conseguem matricular, ou renovar a matrícula, ou buscar matrícula em outra escola. Tem vários problemas que são gerados pela ausência do fato de uma criança ou adolescente estar sem um representante legal formalizado. Então, é muito importante para a gente termos uma estrutura como essa no PTRIG, porque, de fato, a gente pode marcar as audiências lá, conversar com todos os imigrantes para que eles se desloquem até lá, porque, de fato, eles circulam muito pelo posto de interiorização da Operação Acolhida, e lá eles já saem com o documento em mãos. O doutor Marcelo assina, terminou a audiência, se foi deferido o pedido, o doutor Marcelo vai no Projude, assina, a gente já imprime e já entrega. Em tempo real, basicamente. Essa é a equipe da Unicef, da OIM e do Pirilampo, se eu bem me lembro, que a gente mais tem contato diário nessas ações voltadas para o público imigrante. Inclusive, é um dos nossos pontos focais de atuação. O público imigrante, temos uma preocupação muito grande com eles por conta da situação de extrema vulnerabilidade. Ou trocar de país, não ter mais emprego, uma residência, estar numa situação de inconstância e de insegurança muito grande. Então, por nos sensibilizarmos com isso e por nos sensibilizarmos com a condição de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, a nossa preocupação com o público imigrante é maior do que com o público nacional. Mas com o público nacional, como tem toda uma rede de suporte diferenciada, a gente não se preocupa tanto. Mas, de qualquer modo, já existe uma alta prioridade para todas as crianças e adolescentes, nacionais ou não. Só que com os imigrantes, o nosso cuidado acaba sendo maior com relação à celeridade, principalmente por conta do processo de interiorização. E temos a intenção, por conta do sucesso desse posto avançado, a gente já dialogou com outros setores, com o núcleo de projetos e inovações, já foi feito o pedido para a presidência e já estamos trabalhando com a possibilidade de implantar isso no CSE. Como houve uma recente implantação da metodologia das audiências concentradas no tribunal, e como o provimento fala que é recomendável que essas audiências sejam realizadas in loco no CSE, será muito útil e muito proveitoso para a gente ter um posto dentro do CSE para que a gente vá com toda a estrutura. O magistrado vai também, inclusive isso é importante de falar. Lá no PTRIG o magistrado vai, o doutor Marcelo vai, o doutor Parima também passará a ir. E a nossa intenção é também ir ao CSE, com toda a equipe. O pessoal do gabinete, doutor Marcelo, Flávia, Arnon e basicamente o pessoal da coordenadoria. Às vezes estagiários e às vezes eu. Queremos manter o projeto piloto também de combate à violência e abuso sexual, estendendo eles para o interior. Nós estamos com um planejamento de visita aos interiores, a todas as comarcas, para conversar com toda a rede de proteção, como eu havia falado mais cedo, distribuir as cartilhas, distribuir esses materiais bibliográficos e levar para eles essa possibilidade de que seja realizado esse projeto de combate à violência e abuso sexual em cada escola. Como os interiores têm um número menor de escolas, inclusive, esse projeto pode ser realizado com o nosso apoio, da coordenadoria, no caso. Obviamente que recursos humanos precisaremos utilizar o de cada comarca, da rede, principalmente a rede de proteção, que é o nosso maior parceiro. CRES, Conselho Tutelar e CRAS. Também queremos visitar as comarcas para ver como as salas de depoimento especial estão indo. Sabemos que todas funcionam muito bem, mas queremos ver se há alguma melhoria a ser implantada, se eles relatam algum problema, alguma dificuldade, se a comarca relata alguma dificuldade, porque é muito difícil que de longe a gente perguntando para as comarcas se eles têm dúvidas relacionadas à infância e adolescência, se eles falem de fato, porque às vezes no fluxo processual, no fluxo de trabalho, eles se limitam a falar pouco, por exemplo, no WhatsApp. Agora, no contato direto, essas coisas vêm de forma mais natural. Então, a nossa intenção é conversar com todo mundo de cada comarca, com os gabinetes, com a assessoria, com os magistrados e com a rede de proteção, que é quem age diretamente com essa infância e adolescência de cada localidade.
Está também nas nossas programações a possibilidade de construção de um projeto voltado para os filhos de mães reclusas, para garantir que haja um convívio humanizado e adequado entre essas mães em regime fechado e os filhos. A gente sabe que por conta do regime fechado, às vezes mães acabam tendo convívio com essas crianças e adolescentes um pouco prejudicados, principalmente os da primeira infância. Então, a gente tem dialogado com o sistema penitenciário para articular que haja estrutura de recebimento, que hajam berçários, que hajam creches lá dentro, para que essas mães mantenham um contato com essas crianças e adolescentes. Inclusive, isso acaba ajudando bastante no processo de ressocialização dela, porque ela se sente mais estimulada, inclusive isso já é algo demonstrado por algumas pesquisas, a se reintegrar à sociedade. Principalmente quando a gente percebe que a nossa população carcerária feminina está muito atrelada a crimes de tráfico, por exemplo. Uma fatia muito grande dela está atrelada a crimes de tráfico e às vezes induzida por um ex-companheiro, por exemplo. A nossa articulação também já tem envolvido a troca de sistema da central de vagas. No início do ano foi implantado um sistema de central de vagas para o sistema socioeducativo. Após uma recomendação do CNJ, tem todo um trabalho de um grupo de trabalho para desenvolver essa minuta. Essa minuta foi publicada por meio da CETRABS, que implantou, de fato, o sistema da central de vagas no Estado, pois cabe ao Executivo, mas tivemos total ingerência novamente. Inclusive, já tem algumas adequações que já fizemos a recomendação para que fossem feitas. Só que o sistema que eles implantaram para acompanhamento da central de vagas, sistemas informatizados, é o Canaimé. O Canaimé ele é voltado para o sistema prisional. Eles fizeram adequações para o sistema socioeducativo, só que essas adequações não atendem ao que é preciso para as especificidades do sistema socioeducativo. Então, a gestão do CSE participou de alguns cursos e teve contato com o sistema informatizado socioeducativo do estado do Paraná. E por provocação nossa, eles já iniciaram as tratativas para trazer esse sistema para cá. Já está em curso o processo de transferência científica, de transferência tecnológica e científica para cá, para que o Estado implante e passe a usar esse sistema, que é muito melhor, é muito superior ao Canaimé adaptado e que está ali como tapa-buraco, basicamente. Parte também dessa nossa articulação é a criação de um novo portal do domínio do tribunal. O nosso atual portal da coordenadoria, ele está bem obsoleto. A parte gráfica dele, a forma como as informações estão dispostas, a forma como elas se apresentam, está um pouco confusa, está um pouco carregada. Então, a gente buscou tornar isso esteticamente mais organizado, intuitivo e com informações mais objetivas. Inclusive, a nossa intenção é veicular nossas cartilhas, nossos materiais e nossas produções científicas lá em abas específicas com acessibilidade nas 3 línguas: espanhol, português e inglês. Com uma seção toda voltada a estatísticas. Aquelas estatísticas que eu trouxe mais cedo, a nossa intenção é que elas estejam no portal da coordenadoria e que elas sejam alimentadas em tempo real, extraindo diretamente dos sistemas judiciais, principalmente do nosso BI, que é o nosso Business Intelligence, que traz essas estatísticas, e a nossa intenção é integrar elas ao site para que, por exemplo, qualquer pessoa de qualquer lugar do país, qualquer organização internacional ou não, possa acessar e ter um quadro geral de como que anda a atuação do Tribunal de Justiça, das varas, o que estamos fazendo com relação à questão imigratória, que também é uma parte muito importante, que é um dos nossos pontos focais, como eu falei mais cedo. Então, estamos construindo já. Ontem recebemos uma planilha com os dados que vão para lá, para avaliar se estão de acordo com o que esperamos, inclusive aqueles dados lá do início dos gráficos,
são com base nessa planilha extraída diretamente do Projude. E queremos que tudo, notícias, cartilhas, eventos, sejam mais acessível, uma linguagem mais simples possível. Para de fato, porque como a justiça da infância e juventude tem muitas especificidades, é necessário descomplicá-la para fazer com que ela chegue a quem precisa chegar. Crianças e adolescentes e o público imigrante, que estão de fato em situação de vulnerabilidade extrema. Aqui existem algumas menções a normas internas e portarias que conseguimos lançar recentemente. Uma dessas portarias disciplina o funcionamento do posto avançado de justiça integral, que inclusive qualquer vara e qualquer comarca pode solicitar para a gente a utilização. Nós, da coordenadoria, vamos fazer o processamento do agendamento e vamos prestar suporte caso necessário. Também estamos buscando construir uma nota técnica conjunta com a coordenadoria da violência doméstica para falar sobre as medidas protetivas da lei Henri Borel, já que, como há medidas protetivas tanto na lei Maria da Penha quanto na lei lei do menino Henri Borel, algumas pessoas podem ficar com dúvida se essas medidas devem ser processadas nas varas da violência doméstica ou nas varas da infância e juventude, a depender do caso, principalmente quando for um adolescente, por exemplo, que está em situação de vulnerabilidade ou que praticou uma violência, enfim. Existem algumas especificidades que a gente precisa colocar, corporificar em nota técnica para que não hajam dúvidas. Implantação do CSE, da Central de Vagas. Também estamos buscando estabelecer grupos de trabalho com as instituições parceiras dentro e fora do tribunal para criar um fluxo de atendimento integrado, do núcleo de atendimento integrado para adolescentes, a quem se atribui a prática de atos infracionais, e para o atendimento após medida socioeducativa, que são requisitos do CNJ, que farão parte do nosso prêmio de qualidade, creio que no próximo ano, e a gente precisa levar isso à frente, porque de fato faz parte de toda a estrutura de atendimento socioeducativo. Então já estamos trabalhando com a construção desses dois grupos de trabalho. E os nossos eventos, essa é a nossa programação de eventos para esse ano. Esse evento de hoje é o nosso primeiro. Em seguida teremos uma sequência que vai ser o encontro de magistrados da infância e juventude. Queremos reunir todos os magistrados, que inclusive são coordenadores da infância e juventude. Estamos com ele programado para setembro. Um encontro para toda a rede de proteção, para conversar com todo mundo, ver todas as demandas e levar material, distribuir cartilhas, enfim. Programado para outubro de 2022. Um encontro com as redes de proteção de cada comarca, que queremos fazer de forma continuada até o final de 2022 e início de 2023, a depender de como as coisas avancem. E um encontro pelo fortalecimento das garantias de direitos de adolescentes oriundos de povos e comunidades tradicionais. No início desse ano, em fevereiro, o CNJ lançou um manual de depoimento especial para crianças e adolescentes de comunidades tradicionais. Como a Central de Depoimento Especial está na coordenadoria, esse trabalho de formação continuada dos entrevistadores forenses é nossa atribuição. Então, a gente vai articular com toda a rede de atendimento às comunidades tradicionais, aos indígenas, para buscar as comarcas, para buscar as comunidades, e nessas comunidades formar indígenas para fazerem o depoimento especial. Porque um dos elementos desse manual é que esse depoimento especial seja feito por alguém que é validado, entre aspas, pela comunidade, que é aceito pela comunidade como um par e que eles enxerguem como tal. Porque a preocupação com esse procedimento é que a barreira linguística e cultural de, por exemplo, um tradutor tentar fazer o depoimento especial impeça que essa criança narre as coisas da forma como deve. Inclusive, por exemplo, questões linguísticas em que algumas etnias não têm um tempo verbal, como nós compreendemos, por assim dizer. Não tem um passado, presente e futuro. Eles falam no presente, por assim dizer.
Então, é uma dificuldade que são especificidades de cada língua e de cada cultura indígena e que a gente vai precisar superar buscando diretamente cada uma dessas comunidades para que eles indiquem alguém para que a gente forme. Em princípio, precisaremos atuar a partir dos nossos tradutores, que, se eu bem me lembro, são 7 as etnias que fazem tradução para as línguas Wapixana, Yanomami, Waiwai, Warau, não vou lembrar as outras, mas enfim. Essa parte da articulação e da busca de formação continuada da coordenadoria tem sido cada vez mais ativa, de modo que a gente tem buscado a formação continuada dos entrevistadores forenses. Teve uma formação em janeiro e fevereiro, 2 turmas inclusive. Teve uma oficina de alinhamento para a central de vagas do CSE, como ela começou em janeiro e como foram geradas algumas dúvidas de como funcionaria a central de vagas. Fizemos uma oficina de alinhamento em fevereiro, todos esses cursos por meio de parceria com a Anjur. Em fevereiro também fizemos um curso para tratar do sistema de garantias de direitos e o papel do Poder Judiciário na proteção integral da criança e do adolescente. Esse curso foi voltado para a rede de proteção, mas alguns servidores também participaram, servidores da capital do interior. Temos o cuidado também de sempre entrar em contato com o pessoal do interior para que eles participem, porque também há uma alta rotatividade, eles ficam com dúvidas, enfim. Um curso para tratar do Sistema Nacional de Adoção para magistrados e servidores, também foram 2 turmas, uma voltada para os magistrados, com um foco direcionado mais para que os magistrados entendam o que esperar do sistema, o que eles vão encontrar com as informações, e outro para os servidores, que são quem alimentam os processos, o SNA de fato. Por conta das dúvidas, por conta da complexidade do sistema, por conta do fato de o sistema gerar erros no preenchimento dos formulários, enfim. Workshop de modelo expedientes especificidades da competência de justiça, infância e juventude, um curso de português para conselheiros tutelares que vai acontecer, a capacitação sobre tratados e convenções internacionais de direitos da infância e adolescência. Inclusive, teve uma recomendação recente do CNJ para que os tribunais adotassem e observassem os tratados internacionais. E a nossa preocupação a partir dessa recomendação foi que passassem a ser mais utilizados os tratados e convenções internacionais na infância e juventude. Porque, por serem muito esparsos, por serem muito laicar, são pouco usados. Geram muitas dúvidas e aquele brocardo jurídico, né? Na dúvida, nem utiliza. O curso de atualização e depoimento especial para entrevistadores forenses voltado para a comunidade indígena, que a gente está planejando para abril de 2023. As cartilhas. As nossas cartilhas, atualmente temos 7 planejadas. Dessas 7, metade já está pronta. Uma já foi lançada, que é a de combate à violência e ao abuso sexual. E outras 3 estão em processo de elaboração das artes. Como o NUCRE tem estado muito atarefado, eles não têm conseguido dar vazão a essas cartilhas. Até porque o nosso cuidado é que seja muito lúdico, seja muito... A cara dessas cartilhas atenda a 3 públicos distintos. Crianças, adolescentes e os responsáveis, que são os adultos. Tanto que cada uma dessas cartilhas é basicamente subdividida em 3. Cada uma delas é feita, uma para o público infantil, uma para o adolescente e uma para o público adulto, todas nas 3 línguas também. Teremos cartilhas sobre a alienação parental, saúde mental e prevenção ao suicídio, entrega voluntária e aborto legal, adoção, drogadição e abuso de entorpecentes e a infância e adolescência das comunidades tradicionais. Essa de entrega voluntária e aborto legal já estava na nossa programação antes mesmo daquela polêmica recente com relação aos atos judiciais de uma criança de 11 anos que engravidou e que na audiência, enfim, todos conhecem essa história lamentável. Em seguida a esse episódio, o Dr. Marcelo, inclusive, entrou em contato conosco porque um tribunal do Paraná, Santa Catarina, fez um material, já tinha um material pronto e passou a divulgar com mais fôlego após o ocorrido.
O doutor Marcelo falou, olha, a gente precisa fazer algo nesse sentido. E o doutor já está na nossa programação, infelizmente. Porque já sabemos o quanto que entrega voluntária e aborto legal é um tema sensível e que precisa ser abordado com muito cuidado. Adoção também. Muitas pessoas não sabem como adotar e não sabem quais são os procedimentos. Algumas deixam de buscar os procedimentos legais ou a tutela jurídica, deixam de buscar a defensoria porque acham que é um processo super moroso, super problemático. Não é bem assim. Então, a nossa intenção é desmistificar isso e trazer todas essas temáticas da infância e juventude de forma simplificada, mas sem descuidar da tecnicidade. Essa última cartilha, voltada a comunidades tradicionais, a gente vai pegar todas essas anteriores, vai selecionar o que mais se adequa às especificidades de comunidades tradicionais e vai colocar cartilhas para cada povo indígena, predominante no estado de Roraima, nas principais línguas. Então, por ser um trabalho mais complexo, essa última a gente vai primeiro concluir as anteriores e só depois lançar essa última, porque de fato a gente vai precisar trabalhar, inclusive, com a assessoria de algum antropólogo, para que a gente saiba o que veicular e como veicular e de que forma isso se adequará mais a cada realidade de comunidade tradicional. Esses são alguns dos exemplos das nossas cartilhas. Essa é a de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse aqui é o extrato infantil. Foi um flyer, só tem 2 páginas, cada página com 2 quadros desses, nas 3 línguas. O quadro da esquerda é português, o quadro da direita está em espanhol. Não coloquei a íntegra dele, da cartilha, por questões de pertinência mesmo, mas eu posso passar para vocês depois, quem queira. Essa é para o público adolescente, fizemos em formato de revistinha, de quadrinho, para tornar mais lúdico. Existem partes falando sobre, por exemplo, a sextorção, que é uma prática muito comum e que algumas pessoas não sabem fazer. Por exemplo, um ex-namorado ou uma pessoa com quem um adolescente está envolvido ameaça divulgar uma foto íntima caso a adolescente não termine com ele, por exemplo. Caso ela termine, ele vai divulgar. Então, alguns adolescentes não sabem que isso é crime, não sabem como proceder. Então, são coisas que integram a violência sexual e que precisavam ser faladas sobre de forma simplificada. Inclusive, essas cartilhas foram muito bem elaboradas por nossas estagiárias. Hoje está somente a Cindy, mas tinha uma outra estagiária que também participou ativamente. Elas duas e o Daniel fizeram um ótimo trabalho nessa cartilha e o Núcleo veio com essas artes maravilhosas. Esse já é voltado para o público adulto, que também segue a mesma linha, a mesma paleta de cores, a mesma proposta visual simplificada e convidativa, por assim dizer. Bom, essa é uma parte um pouco complicada, porque a gente precisava... a nossa intenção era que todas as nossas cartilhas chegassem a todos os públicos, principalmente aqueles que não têm contato à tecnologia, que são digitalmente vulneráveis, por assim dizer. Só que, infelizmente, por questões de metas do tribunal, não podemos imprimir para não afetar nossos parâmetros ambientais, de atendimento ambiental, no caso do tribunal. Então, a gente tem buscado a alternativa de, após passadas as eleições, articular com os executivos para formar termos de cooperação técnica para que essas cartilhas sejam impressas em parceria e entregues à rede de proteção, Conselho Tutelar, CREAS e CRAS, para que eles distribuam, para que isso chegue até as crianças e adolescentes que não têm contato à tecnologia, que costumam ser os mais vulneráveis, os que mais têm violações de direitos, os que mais experienciam violações de direitos. A gente só vai buscar essas articulações com
com os executivos após passado o período eleitoral para evitar tendências políticas e narrativas eleitoreiras. Inclusive, recentemente, precisamos fazer uma articulação para que fossem entregues exemplares do ECA para o sistema de LA e PSC dos CREAS. Eles pediram alguns exemplares, acho que foram 30 exemplares. A gente precisou buscar a Câmara Legislativa para imprimir, porque não podíamos imprimir. Na hora de entregar, nos isentamos, pedimos que eles entregassem diretamente nos CREAS, mas quiseram aproveitar a ocasião para fazer narrativa política. Inclusive, esse é o tipo de coisa que acaba nos evitando que algumas articulações sejam feitas nesse momento. Por último, a gente vai falar sobre os nossos projetos científicos, que um deles eu já falei mais cedo, que é sobre a análise de eficácia da justiça da infância e juventude no contexto infracional, e temos outros dois que estão programados e que estamos idealizando ainda. Eles estão na pendência de serem concretizados. Provavelmente só vão ser levados a público em 2023, por questões mesmo de tempo e de coleta de dados, enfim. Mas um deles é para realizar uma análise sociodemográfica do estupro de crianças e adolescentes em Boa Vista, nos anos de 2018 a 2021. Pelos mesmos motivos, aquela simetria da pandemia, ver se houve afetação. E esse projeto específico é baseado em um relatório recente de que o estado de Roraima é um dos estados com maiores índices de estupro. Então, queremos ver como que esses índices estão em relação a crianças e adolescentes. Provavelmente é que precisaremos fazer uma parceria com as varas de vulneráveis para construir esse projeto de forma conjunta, talvez até com a Coordenadoria da Violência Doméstica. Coordenadoria das varas de vulneráveis também. Esse aqui tem um escopo um pouquinho grande. Então, precisará de muito cuidado. Outro dele, já tendo aquele nosso projeto de filhos de mães reclusas, será analisar os impactos do encarceramento que o encarceramento tem sobre o desenvolvimento de filhos de mães reclusas. Essa parte, o foco de dados de anos, a gente não delimitou ainda por uma questão de ainda estarmos entendendo plenamente como que podemos fazer esse tipo de análise, porque é uma análise mais social. Fica um pouco difícil se a gente estabelecer um período de, por exemplo, 4 anos, e nesses 4 anos avaliar como que uma criança que estava com 1 mês foi afetada, sendo que agora ela tem só 4 anos de idade. Isso é uma análise um pouco maior, talvez envolvendo já adolescentes dos seus 16 anos, que tiveram mães que foram reclusas muito cedo, com 3, 4 anos de idade. Teremos que fazer um direcionamento de público, e esse direcionamento ainda estamos entendendo como podemos fazer para que tenha parâmetros científicos apurados e nossa investigação científica tenha validade. Os nossos principais parceiros nessa atuação são muitos setores interinstitucionais e intrainstitucionais, sendo as varas da infância e juventude, a divisão de proteção das varas, a EJUR, que por meio deles fazemos os nossos cursos, o NUCRE, a Secretaria-Geral, a SGP, o Núcleo de Projetos e Inovações, inclusive o Alcenir nos ajudou muito com a implantação do PETRIG, do posto avançado no PETRIG, a Secretaria-Geral também, a CIO, que nos fornece, que faz a articulação para que tenhamos estrutura mobiliária, enfim. Secretaria de Gestão Estratégica, STI, GMF também, temos atuado de forma mais próxima com o GMF, inclusive estamos fazendo um trabalho de articulação para conseguir dotar o centro socioeducativo de estrutura. Eles têm algumas dificuldades relacionadas à estrutura tecnológica, por exemplo, internet, modems. Recentemente, a Secretaria-Geral foi conosco no CSE para olhar a possibilidade de levarmos um ponto de internet para lá. E entendemos que o melhor caminho seria buscar o GMF e buscar a parceria deles para conversar com a Sejusc, para conversar com o Executivo, para que eles coloquem essa estrutura lá e para que eles deem prioridade para o CSE como
como tem buscado dar para o sistema prisional. Então, o GMF é um grande parceiro nosso. O GMF e o CNJ também tem nos ajudado muito com isso, porque o CNJ está em diálogo direto com o sistema socioeducativo todo o tempo. Inclusive, acho que a Jaira conversa mais com o gestor do CSE do que o pessoal das varas. A Coordenadoria da Violência Doméstica também tem nos ajudado em algumas questões. A Unidade de Justiça Restaurativa, temos aproximado laços com eles também. O CSE, como eu já falei mais cedo, o CREAS, Conselho Tutelar, CSE, a Operação Acolhida, Unicef, a AVICE, a OIM e o SENAC. Esses todos são parceiros que temos com quem temos contato direto e com quem articulamos quase que cotidianamente para buscar material, para receber e para enviar ofícios, para receber demandas, para pensar em estratégias, em alternativas para a melhoria da infância e adolescência, porque, no fim das contas, esse é a maior atribuição, é a maior finalidade da coordenadoria, é buscar a melhoria do funcionamento da infância e adolescência no Estado. No que a gente puder contribuir, no que a gente puder trazer proposituras e alternativas e projetos mesmo, para que sejam implantados nas unidades judiciárias, nas varas, nas comarcas. Na Operação Acolhida, por exemplo, algumas coisas que levamos para eles já foram implantadas, algumas sugestões. As nossas cartilhas, tudo o que temos feito, todos esses materiais, a gente tem distribuído de forma muito ampla aos conselhos tutelares, CREAS, CRAS. Dentro da Operação Acolhida, a nossa cartilha já rodou. Já sabemos que a nossa cartilha foi parar no processo de Quito, na Colômbia. Eles acabou chegando, se estendendo para muito além do que esperávamos. Achávamos que isso ia se manter só no território de Roraima, mas não, se estendeu bastante. Já recebemos contatos de outros estados, então isso acaba sendo muito importante para a gente, para a nossa atuação e para a melhoria da prestação jurisdicional no que toca à infância e adolescência. Para finalizar, a gente cita esse poema / reflexão sobre o direito das crianças e adolescentes da Ruth Rocha, em que fala que toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança e adolescentes, todos têm que respeitar. Isso nos leva a refletir sobre o nosso papel de judiciário na garantia desses direitos de crianças e adolescentes e o que temos feito para fazer com que esses direitos sejam respeitados sempre, porque as violações elas são diárias e a gente precisa sempre pensar em como colocar isso em prática no dia a dia. Então eu convido todos a refletirem sobre o que cada um pode fazer para propagar informação e para estimular o respeito a esses direitos. Um bom dia a todos, pessoal.